Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos nesta série de reflexões a respeito da mente de Cristo e estamos então falando da importância de nós cultivarmos, de permitirmos que o Espírito Santo de Deus forje em nós a mente de Cristo. Nós falamos sobre os conflitos na nossa mente que são gerados quando os nossos desejos estão conflitando com os desejos e a vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, a única paixão de Jesus. Então, há 3 declarações muito importantes que apresentam quais eram os verdadeiros desejos de Jesus. Começando com as primeiras palavras que ele pronunciou quando ele tinha, então, 12 anos. Quando ele tinha 12 anos, ele fala, então, aos seus pais: me convém tratar dos negócios do meu pai. Isso está lá em Lucas 2,49. Aos 30 anos, ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João 4,34. Aos 32 anos, ele diz: porque eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Então, a única paixão de Jesus era fazer a vontade dos seus pais. Dos 12 aos 32 anos, a Bíblia mostra que o único desejo que dominou a sua vida era esse. E na véspera da sua morte, Jesus orou: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. João 17,4. Então, até o último momento, Jesus esteve ocupado primordialmente com as coisas do seu Pai. E não permitiu que nenhum outro desejo surgisse em sua mente. Jesus tinha uma mente concentrada em sua única paixão: fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de seu Pai, porque ele era dominado por esta grande paixão. Todos os seus atributos e virtudes, como nós vimos nas nossas reflexões anteriores, fala como funcionavam perfeitamente, as virtudes da mente de Cristo. Então, tal como a mão e a luva, a sua pureza só poderia resultar em paz, e a sua paz torna a sua benignidade mais atraente. Não há nada contraditório em sua mente nem em sua personalidade. Como vimos, a mente de Jesus era ordenada e também integrada. Tudo em Cristo estava interligado e unido à vontade do Pai para ele. Nós precisamos também ajustar os nossos desejos à vontade do nosso Pai. Estarmos no centro da vontade do nosso Pai é o melhor lugar deste universo. E é nela que nós encontraremos perfeita paz, perfeita alegria e perfeita justiça. Os nossos desejos, que são conflitantes com a vontade de Deus, nos torna fracos e enredados pelas nossas próprias fraquezas. Não é possível dominar a nossa mente pelo nosso poder da nossa própria vontade, mas sim pelo poder do Espírito Santo, ou seja, mediante a graça desta obra do Espírito Santo de Deus em nós. Romanos capítulo 6, versículo 14 nos diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Precisamos
mais uma vez, orar ao Senhor, declarando que nós necessitamos ter os desejos, nossos desejos, ajustados à sua vontade. Que estejamos então sobre a sua graça, que desejemos que a sua graça seja também eficaz em nossas vidas e em nome de Jesus, pedir a Ele que ajuste a nossa vontade, a sua vontade. Nós devemos permitir que Ele faça qualquer coisa que tenha que fazer para ajustar os nossos desejos. Devemos não nos queixar de nenhum dos procedimentos que Ele considere necessário para... E devemos aceitar o fato de que, na realidade, aquilo que Ele quer, que é que sejamos semelhante a Cristo Jesus, custe o que custar. Nós sabemos, porque a palavra de Deus fala isso, e Deus fará com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, segundo o propósito que Deus tem de nos tornar semelhantes a seu Filho. Mas existe um desejo de Deus, uma paixão que Deus revelou através de Jesus para cada um de nós, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós temos então um desejo do nosso Pai, que busquemos o seu reino e a sua justiça. Não é a mesma coisa, entretanto, ter o desejo pelo reino e não buscar o reino. Como nós podemos viver de uma forma que indique que realmente, como filhos de Deus, como cidadãos do reino dos céus, nós estamos buscando o seu reino e fazendo a vontade de Deus para nós? Como nós podemos realmente buscar de forma prática o reino de Deus? Amanhã nós vamos refletir então sobre algumas maneiras que nós podemos realmente demonstrar a nossa disposição em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe você e que nós possamos realmente fazer essa oração. Senhor, ajuste os nossos desejos e as nossas vontades ao teu querer e à tua vontade, de que busquemos o teu reino e a tua justiça. E o Senhor acrescentará as outras coisas. É tão importante a gente entender esse texto, e quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, Ele cumpre também em fazer as nossas vontades. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas, não dos nossos desejos e vontades, mas sim daquelas coisas que realmente são necessárias, né? As nossas verdadeiras necessidades, porque Ele conhece o que realmente nós precisamos como seus filhos. Que o Senhor abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.